Bom pessoal, mais um vídeo aqui do Gaúcho Amortecedores. A gente vai dar continuação ao vídeo que a gente teve há pouco tempo atrás. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o último vídeo que a gente tinha feito foi sobre ferramentas especiais. A gente mostrou algumas ferramentas especiais que a gente tem aqui na loja. Hoje eu vou dar continuidade nele, mostrando mais algumas ferramentas especiais que é imprescindível para a gente fazer serviço de qualidade no carro dos nossos clientes. Bom, eu vou mostrar hoje algumas ferramentas um pouco diferentes. Geralmente não é em qualquer lugar que você vê, principalmente numa oficina de suspensão, mas vamos lá. Bom, essa primeira ferramenta que eu tenho aqui é uma ferramenta basicamente para a parte de transmissão. Essa ferramenta que parece um martelete, às vezes tem alguma ferramenta parecida em oficina de lanternagem, é uma ferramenta de extração de ponta homocinética. Extração de ponta homocinética, só serve para isso. Geralmente a ponta homocinética ela é presa por uma trava, em alguns casos ela é até só sob pressão, mas geralmente ela tem uma trava interna ou externa à ponta homocinética. E para retirar, geralmente você tem que bater, você tem que forçar, ou seja, você abre ou fecha a trava e tem que criar uma força puxando ela para fora. Só que para fazer isso, você não tem muito espaço, você não tem como bater com martelo. Às vezes o pessoal na antiga batia com martelo, mas não fica um serviço legal porque você pode danificar a peça e não é o ideal. Então a gente tem essa ferramenta aqui. O que acontece? A ponta homocinética é encaixada aqui dentro e nesse espaço a gente coloca a porca da ponta homocinética. Simplesmente isso aqui vai funcionar como um martelo, só que criando a pressão, criando a força exatamente no ponto mais forte dela, que é justamente na rosca. Então a ponta homocinética está aqui, a gente dá uma porrada para trás, isso daqui é jogado para trás e consequentemente a ponta homocinética sai da maneira correta. Então existem algumas outras parecidas com essa. Essa daqui foi, quando a gente foi comprar, era uma das maiores, ou seja, quando a gente dá uma batida, ela tem mais força, então teoricamente é um pouco melhor, porque a gente fisicamente faz menos força e a ferramenta ela consegue desempenhar o papel dela, que é extrair a ponta homocinética. Se o mecânico está batendo com o martelo, está errado, gente. Não é assim que se tira, tem ferramenta especial para fazer isso. Isso daqui não danifica a peça. Se você tentar bater com o martelo, alguma coisa do gênero, vai danificar. Existe uma outra ferramenta que ela é como se fosse a mesma coisa, só que em vez de você puxar, é como se fosse uma rosca, que você posiciona ela e vai forçando uma rosca e ela puxa a ponta homocinética. A gente testou e simplesmente a gente não gostou, porque é muito trabalho, você tem que encaixar, o negócio não pode escorregar, às vezes escorrega. Então o que a gente achou melhor, mais prático, mais eficaz e que apresenta o melhor resultado é essa ferramenta aqui para extração de pontas homocinéticas. Só serve para isso também, serve para mais nada. Bom, tem uma outra ferramenta que a gente precisou de uma ajuda uma vez de um amigo, ele mostrou pra gente essa ferramenta e a gente comprou logo em seguida. Isso daqui é um ponteiro, ou seja, serve para dar porrada. Então a gente pega isso aqui, dá porrada. Para que serve isso daqui? Geralmente em cubo de roda, para segurar o disco de freio, alguma coisa do gênero, geralmente tem um parafusinho, às vezes é Phillips, às vezes é fenda normal, só que geralmente como ele esquenta muito, enferruja, ele fica muito preso. Então a gente tem que tirar. Se você tentar tirar na chave, geralmente você não consegue, a chave fica escapando para trás e acaba roletando a rosca. A rosca não, a fenda. Então o que existe? Existe isso daqui, é um ponteiro. Aqui na ponta a gente coloca uma ponta de fenda ou ponta de Phillips. E isso daqui ele tem ele entra, tá vendo? Só que quando ele entra, ele simplesmente entra. Ele entra como se fosse um parafuso, ele vai e volta. Nesse de vai e volta, a gente bate, ele faz o jogo. Ou para a direita ou para a esquerda. Tem como você ajustar aqui para você apertar ou afrouxar. Quando você bate, você dá pressão para dentro, então ele não vai escapar. E a ferramenta ela gira, então ela afrouxa o parafuso. Então você encaixa aqui bem firme na posição, dá uma porrada com a marreta, com o martelo aqui, o parafusinho ele vai soltar. Isso também é muito importante, porque tem vezes que a gente às vezes até pega já o parafuso já espanado e é complicado da gente tirar. Por quê? Você tenta com a chave normal, ele está muito apertado e não tem outra saída. Uma das saídas
usar essa ferramenta, que geralmente consegue. A segunda saída, que não é o ideal, mas já chegou o fato da gente precisar, é simplesmente arrancar o parafuso. Como é que a gente faz? A gente pega uma furadeira com uma broca um pouquinho mais fina, fura a cabeça dele, o disco vai sair, depois a gente tira o parafuso com um alicate e quando vai instalar o disco novo, a gente coloca um parafusinho novo. Mas se a gente usar desde o começo, desde a primeira vez, tentar tirar o parafusinho com esta ferramenta, com um ponteiro, não vai dar problema, o parafusinho vai estar original lá, sem problema, sem danificar a cabeça dele. E é um serviço de qualidade para não danificar a peça do carro do cliente. Agora eu vou mostrar duas ferramentas que a gente tem aqui. Elas são ferramentas já eletrônicas, que a gente não usa constantemente, mas como a gente gosta de resolver os problemas e não deixar nada faltando, a gente também adquiriu para fazer um serviço legal. Bom, uma dessas ferramentas eletrônicas que a gente tem é isso daqui. Isso não é apenas um fio, gente. Isso daqui é uma câmera. Aqui na ponta nós temos uma câmera e isso daqui é ligado num celular, um aplicativo do celular, como se fosse uma câmera externa. Para que serve isso daqui? Quando a gente precisa fazer alguma coisa num lugar que a gente não tem acesso, ou então a gente não consegue ver diretamente, a gente utiliza isso daqui. É uma câmera, como se fosse uma endoscopia no corpo humano. A gente não consegue ver o estômago, a gente mete uma câmera lá dentro, consegue visualizar. Isso aqui, de vez em quando, a gente precisa ver se tem algum estojo danificado, se tem alguma rachadura, alguma coisa do gênero, a gente conecta essa câmera externa num celular, abre o aplicativozinho dele lá, e a gente consegue ver através da câmerazinha aqui. Ela tem LED aqui na frente, então ela consegue iluminar. Se a gente precisar pescar alguma coisa, às vezes cai uma porca, às vezes acontece alguma coisa do gênero, aqui na frente tem alguns adaptadores, como se fosse um ganchinho, como se fosse um imã. Então a gente tem algumas facilidades em visualizar e, dependendo do que a gente visualiza, a gente consegue pensar numa maneira mais fácil, melhor, mais objetiva de chegar ao resultado, que é consertar e resolver o problema do cliente. Então isso daqui é uma coisa bem simples, tu consegue comprar na internet, eu acho que é R$50, é barato, mas muitas vezes ajuda a gente muito. Então isso aqui é muito importante. Não é normal o pessoal ter, mas a gente sempre tenta procurar tudo que possa ajudar a gente em algum momento. Então isso aqui é uma outra ferramenta especial. É lógico que pode ser usado em qualquer área, qualquer coisa. Não sei se dá, mas até dá pra tentar fazer uma endoscopia com isso aqui. Se você quiser ver como é o teu estômago por dentro, você pode enfiar isso aqui lá dentro. Não sei se é o ideal, mas dá. A ferramenta que eu vou mostrar agora não é comum ter em nenhuma oficina de suspensão. Por quê? 99,9% das suspensões automotivas no Brasil não tem componentes eletrônicos. Ou seja, não tem sensor, não tem nada. É lógico que hoje em dia existem alguns componentes eletrônicos, mas geralmente é ligado ao freio. Questão de ABS, questão de controle de estabilidade, mas não diretamente à suspensão. Mas mesmo assim, de vez em quando aparecem carros aqui que a gente vai fazer algum serviço, por algum motivo, aparece alguma luz, às vezes pode ser um problema de freio, que apareça alguma luz, algum problema no ABS, então a gente tem um scanner automotivo. O nosso não é o melhor, não é o mais completo, não é nada do gênero, é simplesmente um scanner automotivo relativamente, ele é até bem completo, ele tem ABS, airbag, tem bastante coisa, mas ele serve para muita coisa. Por exemplo, a gente troca algum sensor de ABS, ou então a gente troca algum rolamento que tenha o sensor de ABS ligado a ele. Às vezes aparece alguma inconsistência, a gente tem que limpar o erro do sistema, ou então verificar qual é o ponto do problema. Então com isso a gente precisa do nosso scanner automotivo, ele consegue ler códigos de erro. Geralmente os carros mais novos têm a conexão OBD2, então a gente consegue ler códigos de erros dos sensores de ABS, de airbag, parte de controle de estabilidade e demais sistemas do carro. Não é comum ter em suspensão, mas a gente tem para resolver o problema do cliente. Então o cliente vai chegar aqui com algum problema, a gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível, da mais completa maneira possível. Se a gente precisar passar o scanner e precisar limpar o sistema dele, verificar qual erro que está fazendo, a gente vai fazer o serviço. Um exemplo do que a gente precisou desse aparelhinho, a gente estava mexendo numa BMW um pouco mais antiga, e a gente mexeu na parte de suspensão. A gente não mexeu nada eletrônico, a gente mexeu em bucha de balança, amortecedor
e tal. Não tem nada eletrônico ali. Ele até tem um sensor de estabilidade, mas é uma pecinha que é ligada na balança. Então você desligou, não é nem uma parte eletrônica, é simplesmente um atuador para saber se ela está aberta ou fechada. Mas simplesmente a gente tirou como se fosse uma bilhetinha, depois a gente colocou de novo. Então teoricamente a gente não mexeu em nada eletrônico do carro. O cliente rodou 1 ou 2 semanas e depois ele falou que do nada aparecia uma luz de estabilidade no carro. A gente, a princípio, não mexeu em nada de estabilidade no carro, mas a gente se prontificou a verificar o que era o problema. Testamos, parte de suspensão, tudo ok, não tinha nenhum problema. E depois que a gente colocou o aparelho, a gente passou o scanner no carro, a gente verificou que o ângulo de direção estava incorreto. Então a BMW, naquele modelo, tem um sistema, uma parte de sensor, que verifica se as rodas estão corretas, se elas estão alinhadas, tudo bonitinho. E esse carro específico, cada vez que você fizesse o alinhamento, você tinha que fazer a calibração da direção hidráulica. Ou seja, você faz o alinhamento, você modificou algum parâmetro da direção, você tem que entrar no sistema e zerar, ou seja, falar que naquela posição o carro está andando em linha reta. Fizemos isso, código de erro, o código de erro foi corrigido, tudo certo. Um pouco mais para frente, mais 1 ou 2 semanas depois, o cliente voltou falando que tinha acontecido a mesma coisa. Aí a gente foi pesquisar mais para ver o que poderia estar ocorrendo. Andando com o carro parado não acontecia nada. Eu estava com um aparelho, não acontecia nada. Aí ele falou, não, acontece isso às vezes quando eu faço o jogo e tal, andando. Então, deixei o aparelho ligado com os parâmetros no visor e fui dar uma volta com o carro. Andando em linha reta não acontecia nada. Teve uma hora que eu fui pegar uma curva um pouco mais fechada para a esquerda ou para a direita, não lembro. E simplesmente ele me deu um valor que era fora do padrão. Ou seja, se o carro dá 2 voltas para a esquerda, ele pode chegar até 720 graus para a esquerda, menos. Se ele dá 2 voltas para a direita, ele vai chegar a 720 graus mais. Ocorreu que em uma dessas giradas de volante que eu dei, chegou a um valor de 2.000 e pouco, não lembro se era positivo ou negativo. Então a gente verificou o que acontece. Tinha um sensor atrás do volante, que é o que mede a quantidade de giros para um lado quanto para o outro, que estava com uma falha. Então a partir desse aparelho, a gente conseguiu descobrir qual era o problema. Não era da nossa área, porque a gente não mexe com essa parte de sensor. Então a gente conseguiu direcionar o nosso cliente para fazer a reparação necessária para resolver o problema dele, que inicialmente ele pensou que fosse que tivesse tido uma interferência no nosso serviço, mas realmente não teve, era um desgaste ou alguma coisa do gênero, e estava com um mau contato no sensor. Então, a gente usa na parte de suspensão muito pouco, mas é importante para quê? Para a gente conseguir resolver o problema do cliente. A gente está aqui para resolver o problema do cliente, seja ele suspensão, direção, a gente tem que falar, ó, o problema é isso. Mesmo que a gente não corrija, a gente tem que falar, o problema é esse, você vai corrigir com a pessoa tal. Porque o cliente vai sair daqui satisfeito, sabendo qual é o problema e sabendo como ele vai resolucionar aquele problema. Bom, essas são mais algumas das nossas ferramentas especiais que a gente tem aqui na loja. A gente tenta sempre ter tudo que for necessário para a gente fazer o serviço no carro de todos os clientes, seja nacional, importado. A gente tenta sempre ter todas as ferramentas para ter um serviço legal. Você que está na oficina, está vendo que o carro está tomando uma retada para lá, para cá, fica ligado, porque o mecânico tem que ter as ferramentas. Se ele não tem as ferramentas, ele não está adequado para fazer aquele serviço. Então procura um outro lugar que esteja adequado para fazer aquele serviço. Então, pessoal, está precisando fazer um serviço no carro? Dá um pulinho aqui na nossa loja. A gente fica no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, finalzinho da linha vermelha. Se não conhece aqui, é muito fácil. Bota no Google, bota no Waze, bota lá Gaúcho Amortecedores, o endereço está correto. É muito fácil de chegar aqui, por enquanto não está perigoso durante o dia. É pertinho da Dutra, então sem problema nenhum. Às vezes o pessoal aqui da Zona Sul fala que é longe. Gente, Rio de Janeiro é muito pequeno, você sem trânsito em meia hora chega aqui. Então não tem desculpa, tá precisando resolver o problema do seu carro, dá uma passadinha aqui que a gente vai resolver.